Existe oração que Deus não atende? Amor e justiça de Deus, qual a diferença? E o pecado da humanidade? Estes e outros assuntos serão tratados agora neste momento, nesse vídeo. Se você quiser saber mais, fique até o final. Seja bem-vindo, você está no canal Estudos da IBD com o professor Marcelo Gomes. A partir de agora estaremos estudando a lição que será ministrada no dia 6 de novembro, a lição número 6. Estaremos falando sobre a justiça de Deus. Você que está assistindo, dê o seu like, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos que foram lançados. E se você gostou também, você pode fazer isso abaixo nos comentários, tirar dúvidas ou até mesmo, quem sabe, algum assunto ser comentado, você discordar, então você tem a liberdade de estar comentando aí. Então estaremos estudando sobre a lição de número 6, o texto áureo dessa lição, a nossa lição da CPAD, com puro te mostrarás puro, com perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, versículo 26. A verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então nós temos aqui, isso são o texto áureo, aquele texto que a lição trabalha em torno dele. Então, com puro te mostrarás puro e com perverso te mostrarás indomável. Isso é o salmista falando em relação a Deus, né? Deus trabalhando com puro, ele mostra puro, mas com perverso Deus se mostra indomável, né? E os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, ou seja, não tem como eu julgar a minha responsabilidade sobre outras pessoas, eu vou arcar com as minhas escolhas. Então é isso que será tratado nessa lição, na verdade prática. Introdução. No capítulo 14 de Ezequiel, temos uma profecia voltada primeiramente para o sentido genérico, ou seja, fala de qualquer terra onde desobedeça a palavra de Deus, pecando gravemente contra Deus. Isso fica claro em Canaã, desde onde o pecado atingiu o seu clímax e Deus os expulsou de lá, dando a terra a Israel. Na segunda interpretação, fala diretamente a terra de Israel. É uma maneira de demonstrar a retribuição divina caso não se arrependa. Eu fiz questão de destacar a palavra gravemente. Por quê? Porque nós estamos tratando do momento em que Deus trata com a humanidade, trata com uma nação, depois de muitos avisos, depois de muitas oportunidades. Porque Deus, antes dele fazer qualquer coisa, ele avisa. Ele não vai punir alguém sem primeiro dar a oportunidade a essa pessoa de se arrepender. Por isso eu destaquei a palavra gravemente. Por quê? Porque toda nação, direto ou indiretamente, ela comete pecado. Só que aqui nós estamos tratando de pecados gravíssimos, pecados não perdoáveis. Estaremos no período do discorrer da lição, estaremos falando sobre alguns pecados que foi citado no Novo Testamento que também não há perdão. Então, mesmo Deus sendo um Deus de amor, existem situações em que Deus não vai perdoar, mas tudo isso é avisado com antecedência para que Deus não haja com injustiça, né? Porque alguém pode dizer assim, mas Deus está sendo injusto. Não, ele avisa antes, igual o caso de Nínive. Ele mandou Jonas pregar para que ia destruir a cidade, mas como a cidade se arrependeu, Deus não destruiu. Então ele avisou antes. Se a cidade não se arrependesse, aquela profecia de Jonas iria cumprir naquela cidade e eles seriam destruídos. Então nós vamos trabalhar sobre essa justiça divina, né? A justiça de Deus. Deus nunca vai tratar o homem com injustiça, porque isso faz parte do caráter de Deus. A identidade do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Então, se você estudar bem os profetas, a gente vai ver Deus trabalhando e mostrando o tempo todo para a nação que ele viria com um iminente castigo se eles não se arrependessem. E muitos deles não arrependendo, Deus realmente trouxe castigo. Exemplo temos da nação de Israel, que depois de tantos profetas avisando sobre a rebeldia, idolatria, eles não aceitaram e foram parar no cativeiro. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem a justa causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus de Javé
O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Nós temos aqui as referências onde Jeremias chama o povo ao arrependimento, né? E Deus está sempre trabalhando antes de fazer qualquer coisa, ele está sempre avisando o que vai ser feito para as pessoas não não se ter por inocente, né? Ele vai trabalhar a pessoa que será punida, a nação que será punida, ela não vai poder dizer eu não fui avisado, né? O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu na cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então Deus oferece ajuda, mas eles não quis se ajudar, então Deus teve que trazer sobre eles um castigo inevitável. No livro de Ezequiel fala que ele deixaria um remanescente para lembrar dos avisos que ele deu para a nação, né, sobre o pecado. E quando eles estavam no cativeiro, muitos deles lembravam de quanto Deus avisou para eles que eles iriam para lá. E não deram crédito aos profetas. Na lição anterior nós falamos sobre os falsos profetas que induziu o povo a não ouvir o profeta Samuel, né? Vamos andando aqui. A primeira parte do oráculo. No contexto do Antigo Testamento, Deus costuma punir cidades e até impérios que se exaltam muito no pecado, como aconteceu em Babilônia. Porém, é importante ressaltar que a punição no período da graça ainda não acontece porque a graça de Deus ainda impera através do Calvário. Porém, vai chegar o dia para o mundo de nossa época também, onde não haverá mais chance para o arrependimento, pois sai a graça e entra a justiça e o juízo divino sobre os que habitam sobre a terra. Nós temos Mateus 24 e Apocalipse 6, que é escatológico e não para a atualidade, mas uma coisa é certa, isso virá, né? Então, como eu destaquei lá na nossa introdução, é a nação que pecar gravemente. O que é pecado grave? É aquele pecado que não há mais como se arrepender, não há mais oportunidade. Então, quando Deus vai avisando, a pessoa não se arrepende. Então, quando Deus determina o juízo, aí não adianta mais, né? Então, é o que vai acontecer. Em Mateus 24 e Apocalipse 6, nós temos sermão escatológico e Apocalipse 6, os flagelos lá de Apocalipse, que vai vir sobre a humanidade. Naquele tempo não haverá mais tempo de arrependimento. Então, nós temos que arrepender hoje, porque amanhã não haverá mais oportunidade. O próprio Jesus fala assim: conserta enquanto estiver no caminho com o teu inimigo. Antes que chegue a cidade, te entrega ao juiz. Aí lá não há mais conserto, você terá que pagar até o último centavo. Assim é o reino de Deus. Então nós temos que consertar enquanto estamos na caminhada. A destruição dos agentes do juízo divino. É Deus quem manda a chuva, mas Israel estava atribuindo isso a Baal. Então Deus manda 4 juízos. Então o que acontece? Isso não é diferente hoje. Existem religiões e pessoas que acreditam muito mais na natureza do que no próprio Deus que criou a natureza. E atribui muitas coisas. Hoje talvez não atribui diretamente a um Deus, mas atribui a forças ativas que eles estão tentando dizer que existe uma força ativa, mas essa força não é Deus. A natureza, para muitos, é como se fosse um Deus também. Então existe, como eles atribuíram a Baal, que era um Deus conhecido como Deus da chuva, Deus da agricultura, Deus o que faz? Então, já que vocês querem Baal, então eu vou mandar para vocês algumas coisas e vamos ver se Baal resolve. Então Deus manda 4 tipos de juízo. Ele manda seca, ele manda fome, a espada e feras. Ou seja, a terra começou a não produzir mais, com isso veio a fome, e depois veio a espada, que a espada é os inimigos que veio contra Israel, e a terra ficando deserta, automaticamente a terra vem as feras. Então ali está falando de feras literal, não é simbólica não. Então a terra ia ficando deserta e aí os animais começavam a tomar espaço. Então são 4 juízos que Deus manda para Israel, por causa de atribuir a chuva, as coisas que acontecem na natureza a um Deus falso, né? Esses 4 juízos, voltamos a repetir, os 4 juízos de Deus, nesse caso, é no contexto do Antigo Testamento. Mesmo entendendo que em Apocalipse pode-se ver esse juízo, lá aparece muito mais do que somente 4 juízos. Lá aparecem outros tipos de flagelos além desse. Por que eu destaquei isso? Porque se Deus começasse a punir as nações hoje e não mandar chuva, não mandar sol, igual está aqui, ó, Deus começasse a mandar pelo menos fome, seca, ou nações que pecam, eu creio eu que o mundo inteiro estaria sofrendo por grande dificuldade.
o que vai acontecer, porém, na grande tribulação, aonde será sobre o mundo inteiro. Porque existem nações que nem acreditam em Deus, e lá Deus está mandando o seu sol, a sua chuva, não está mandando espada, não está mandando feras, aparentemente está tudo bem. Então, por isso que eu deixei bem claro que essa profecia ela é muito contextual, ela é do contexto do Novo Testamento. Agora vai sim acontecer no juízo final, na grande tribulação, esses 4 flagelos e muito mais, né? Muito mais, não só esse, mas vai ser muito mais. Então, ainda que o comentarista deu a entender que ela pode ser no sentido escatológico, mas eu teria que incluir ela no período tribulacional e não no período atual, porque ainda estamos no período da graça, e no período da graça Deus ainda não está punindo nação nenhuma por causa de pecado. Ele vai cobrar isso no futuro, que pode ser um futuro muito próximo, né? Sobre a petição que Deus não atende, nós encontramos Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justo que Deus não atende. É interessante que quando você fala de orações de justo, Tiago fala que uma oração de justo pode muito em seus efeitos, mas aqui ela não teve efeito algum, porque Deus falou que não iria atender. O exemplo de Moisés, Samuel, Noé, Daniel e Jó, em ambos os casos Deus disse não mais responder a oração do povo. Deus prefere tirá-los se eles estivessem lá a ouvir o povo, como no caso de Ló e também no caso de Noé. Nos seus dias a sentença já estava determinada e não tinha mais nada a fazer. Então nós temos 2 casos na Bíblia em que Deus preferiu tirar os seus fiéis, os seus santos, porque não havia mais arrependimento, não havia mais condição de ajudar, né? O período de Noé, Deus permitiu 120 anos para que eles se arrependessem e eles acrescentavam pecado a pecado. O que Deus fez? Deus falou destruir a terra, porém Noé achou graça e Deus tira ele, né, daquela terra através da arca e ali destrói a terra com o dilúvio. Deus salva Noé e sua família porque é o único naquela geração. Temos o caso de Ló, onde Abraão intercede. Abraão é um homem justo, ele intercede, porém a cidade tinha tanto pecado que não tinha 10 justos lá. E Deus falou, se tivesse 10 justos, eu não destruiria a cidade, mas não tinha 10. Então a cidade estava toda entregue ao pecado. E o que Deus fez? Ele, em vez de ele poupar a cidade por causa de Ló, ele tira Ló. É o que Deus vai fazer com este mundo. Em vez de Deus poupar o mundo por causa dos fiéis, ele vai tirar os fiéis. E quem ficar aqui vai ter que encarar o juízo de Deus. Vamos mais um pouquinho. Exemplo de intercessão pelo pecador. Temos o caso de Abraão que intercedeu por Ló. Citamos agora, caso de Sodoma e Gomorra. Moisés e Samuel também são 2 baluartes intercessores. Nós temos exemplos aqui. Moisés, quando ele intercede pelo povo, no caso do bezerro de ouro. Teve outro momento em que Deus falou, eu vou matar esse povo, porque esse povo é muito rebelde. Deus fala, não, se for fazer isso, risca meu nome do teu livro que tem escrito. Deus fala, eu só risco do meu livro aquele que peca contra mim. Então são grandes intercessores. Samuel também, temos aqui as referências. Depois, com o tempo, você pode estar examinando essas referências. Paulo nos orienta em sua carta aos Efésios a interceder uns pelos outros. Ainda estamos na graça e ainda dá tempo de arrepender, mas o tempo está findando e o juízo é iminente sobre os filhos da desobediência. Então nós temos que estar sempre intercedendo uns pelos outros e até mesmo pela nossa nação, né? Passamos agora por momentos aí complicados, né? Onde, né, nas eleições houve intercessões e tal, e houve o caso do nosso partido, né? A partir da igreja ter escolhido um lado, mas não foi o lado que a igreja escolheu. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e a gente tem que continuar orando pelas autoridades e que Deus possa abençoar, que eles venham fazer um bom trabalho. Lembrando que quanto à igreja do Senhor, né, não vale encantamento. A igreja do Senhor sempre será a entidade mais poderosa dessa terra e todos que tentaram mexer com ela pagaram muito caro. Então a gente tem que ficar tranquilo, porque quem é o dono da igreja, quem reina sobre nós é o Senhor. Amém? Então nós temos aqui a graça de Deus. Na graça estamos intercedendo, mas vai chegar um tempo em que Deus não ouvirá mais esse clamor, não haverá mais intercessão. Então aproveitemos a oportunidade que temos ainda. Um castigo inevitável. Em Apocalipse, Deus vai mandar os seus flagelos sobre o mundo pecador que não arrependeu. Naquele tempo não adiantará mais tentar fugir. O castigo à moda de Ezequiel será inevitável.
os que se arrependeram estará com Cristo na Nova Jerusalém, enquanto a terra estará conhecendo a ira de Deus. Às vezes tem gente que para justificar o seu pecado não consegue ver Deus irado. Deus é amor. Usa o amor como subterfúgio para pecar. Mas Deus também, ele se ira e a ira dele virá. Ele é amor, mas a ira de Deus faz parte da sua justiça. Porque Deus é justo, ele só ira com aquele que provoca a ira dele. Ele não ira com aquele que se arrepende. Porque não adianta eu falar Deus é amor e continuar no pecado. Porque para isso ele criou os céus, mas ele falou o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas vai mandar para lá pessoas que cometeram pecado. Não é a vontade dele, mas é o livre-arbítrio que ele deu para as pessoas escolher o caminho, né? Então a ira de Deus, ela existe. Existiu no passado, mesmo com a graça. Quando Jesus arrebatar a igreja, a ira de Deus vai imperar nessa terra. Quando Deus não atende mais as orações. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Mas quando o homem passa todos os limites, mesmo no pecado, no período da graça, não adianta orar mais. Jesus disse que a blasfêmia não tem perdão. Então, o camarada, mesmo no período da graça, ele cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão nem nessa vida e nem na vida eterna. E detalhe, o que é uma blasfêmia? Não é qualquer pessoa que está falando qualquer besteira sem ter conhecimento. Blasfêmia é aquela pessoa que experimentou todos os dons de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo fez na vida dele, e chega uma hora que o diabo entra no coração dele e começa a atribuir isso a Satanás. Hebreus explica isso muito bem. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6 diz assim, fala da apostasia total e que não há condição de ser renovado para o arrependimento. Lá que você lê, lá fala que é impossível que um homem, andando na presença de Deus, tendo provado o dom de Deus e todas as coisas do mundo vindouro, e recair, é impossível que ele seja renovado para arrependimento. Então, existe sim essa possibilidade. Existem pessoas que pregam a graça, aonde parece que todo mundo vai para o céu. Todo mundo que é santo, todo mundo que é pecador, todo mundo que está no meio termo, e não é assim que funciona. No céu só vai entrar os santos. Aquele que peca, ele vai ser alvo da ira de Deus. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que, com a intercessão de Moisés e Samuel, o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus não é obrigado a tolerar pecado do povo por causa do justo da cidade. Então, mesmo que Samuel estivesse lá, Deus fala isso com Jeremias e depois fala com Ezequiel sobre Noé, Daniel e Jó, e fala mesmo que esses homens estivessem lá, porque eles entendiam o seguinte: se esses homens estivessem na cidade, por causa dele, Deus pouparia. Né? Mas não é isso que Deus faz. Deus, assim como a igreja hoje, ela é aquele que segura a manifestação do anticristo, a igreja vai ser tirada. E quando ela for tirada, a semelhança desse justo, quando ela for tirada, a ira de Deus vem sobre a terra. Então, o que segura ainda Deus manifestar a sua ira é a igreja do Senhor que está aqui. Que é nela que habita o Espírito Santo. Por que o povo rejeitou os profetas? Não acreditava nos profetas porque acreditava que Deus não destruiria a cidade por causa do justo, como foi afirmado no episódio de Sodoma. Deus é muito misericordioso e não poderia destruir uma nação como anunciavam os profetas, tá vendo? Eles usavam aquelas mesmas coisas que as pessoas dizem isso. Deus é amor, eu não posso ficar acusando ninguém, eu não posso ficar falando mal de ninguém. Na verdade, quando a gente fala, as pessoas falam que a gente está fazendo julgamento, mas é a Bíblia que faz julgamento, porque a Bíblia, ela mostra os pecados do homem, aponta o pecado, mas aponta também a redenção, aponta a salvação, aponta a libertação. E se a pessoa não escolher este caminho, ele será destruído no final. Então, eles acreditavam que tinha gente na cidade que era justo. Aí Deus fala assim, mesmo que tivesse lá Daniel, Jó, Samuel, Ezequiel, qualquer deles que tivesse lá, que estava falando assim, não, Deus não vai destruir porque não somos todos pecadores, nós somos bonzinhos. Tem muita gente que acha que Deus não vai destruir a humanidade, porque tem muita gente boa. Deus tira os deles para fazer esse trabalho. Então não pensa, eles pensavam que isso ia acontecer porque tinha justo na cidade. Então Deus fala através de Ezequiel, mesmo que esses homens que eram destaque em Israel estivessem lá, eu destruiria, eu só tirava eles. Hoje temos muitos usando o amor de Deus como subterfúgio para a tolerância ao pecado, como em Miqueias, se encosta no Senhor, Deus é amor, não consegue ver o Deus como um justo juiz ou até mesmo um Deus que se ira. Em Miqueias eles faziam
tudo em troca de dinheiro, né? O sacerdote dava sentença por dinheiro, ensinava por interesse, o juiz dava sentença por dinheiro e os profetas adivinhavam por dinheiro, né? Mas por presentes, e se encostavam no sonho e falavam que Deus estava no meio deles, né? E na verdade não tinha nada a ver com Deus. Da mesma forma, as pessoas hoje usam o amor de Deus para fazer isso. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem surpreenda em ver o nome do jovem entre dois grandes antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé, eu coloquei em destaque, não está na lição, era ascendente através de Sem. E Jó não era israelita e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, era um exemplo de justo, reconhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus de Javé, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Então nós temos aqui, no caso desses nomes, por que Daniel era um simples jovem e aparece no meio de dois grandes patriarcas? O primeiro ponto que o comentarista coloca aqui é interessante, que desses aqui, na verdade, o verdadeiro judeu, israelita, era Daniel, porque os outros ainda não eram. Eu destaquei Noé, porque Noé não era judeu, mas ele é ascendente da nação israelita. Foi através da linhagem dele, através de Sem, que veio a descendência, né, de Israel. Então ele é ascendente. Agora o caso de Jó não. O caso de Jó, ele não era ascendente, né, não tem nada sobre a genealogia dele, não sabemos direitinho nem de qual tribo realmente ele nasceu. Mas sabemos que ele também era um justo. Então, por isso, Daniel aparece no meio deles, porque os dois são patriarcas que foram fiéis, né, e Daniel, um jovem no cativeiro que também permaneceu incontaminado, né, incontaminável no mundo da Babilônia. O profeta Daniel, alguns intérpretes têm achado dificuldade nesse Daniel citado aqui, pensando que seria ele uma figura mitológica. A grafia do nome que emprega Daniel não é a mesma que Daniel, usada no livro de Daniel, né? Aí nós já estamos em lições anteriores sobre a questão das variantes do hebraico, né? A forma do nome do presente texto, Daniel, é igual à forma pagã. Um Daniel mitológico era considerado justo, que trabalhava como juiz respeitado. Segundo a mitologia, mesmo sendo justo, não tinha poder de livrar os próprios filhos da ira de uma deusa Anak. Então, alguns teólogos ou comentaristas, eles acham que esse Daniel que foi citado é esse Daniel aqui. Por isso Daniel que era um idólatra, né? E ela é da mitologia, né? Ele era um deus da mitologia da Palestina, daquela região. Então existia essa história de um Daniel que não podia livrar seus filhos. Então, como aparece pela grafia Daniel, em vez de Daniel, alguns acham que seria esse Daniel. Porém, nós estudamos sobre as variantes. A variante do nome não altera muitas vezes, né, o texto. É questões de tradução. Mas não é esse Daniel aqui não. Algumas razões para considerar. Pode ser um problema das variantes no hebraico, falando sobre isso, do texto anterior. Ezequiel jamais usaria uma figura idólatra para representar um homem justo, né? Daniel mitológico por um Daniel lá do próprio livro de Daniel. O livro de Ezequiel foi escolhido no período pós-exílio, por isso poderia fazer referência a Daniel que estava no exílio, muito tranquilo. Eles eram praticamente contemporâneos. Daniel cananeu era pagão e idólatra, portanto não seria uma referência usada por Ezequiel. Então Ezequiel jamais usaria um exemplo de pessoas, de um cara que fosse idólatra, né? Jamais usaria, até porque esse é um dos maiores motivos do pecado de Israel. Conclusão. Esta lição nos mostra que Deus sempre dá a oportunidade ao homem de se arrepender. Porém, se ele deixar essa oportunidade passar, não adiantará mais. Quando Deus decretar o juízo, esse será sem misericórdia. Aprendemos que as orações não sendo atendidas, aprendemos que as orações não serão atendidas diante do juízo de Deus. A porta ainda está aberta, mas naquele dia não vai estar aberta. Os falsos profetas que só profetizam, que são profetizadores, terão que prestar contas a Deus. Então nós temos aqui mostrando a justiça de Deus, que impera tanto o amor quanto a graça, mas também a sua ira e a punição pelo pecado. Então não podemos usar o amor de Deus para dar margem
dar vazão aos nossos pecados, pensando que Deus vai estar sempre nos perdoando. Enquanto a graça estiver, enquanto estivermos arrependendo, Ele vai sim estar nos perdoando. Porém, vai chegar um dia em que não haverá mais oportunidade. Então, enquanto é dia, precisamos ter cuidado de estar vigiando para que não venhamos cair. Porque vai chegar um dia em que nós estaremos clamando. Nós não, a igreja estará no céu e aqueles que ficam aqui estarão clamando e Deus estará de costas para a humanidade e ela será entregue aos seus flagelos, à sua ira. Para que Deus possa nos livrar. E você que está assistindo, pense nisso. Você, quem sabe, está fora do caminho. Quem sabe você acha que está tudo bem, mas não está. O mundo está caminhando para o caos, sem o amor de Deus e sem a graça, porque essa graça vai acabar. Jesus, quando Ele tirar os seus, esse mundo vai acabar. Esse mundo será destruído. Na grande tribulação haverá muitos flagelos, vai morrer muita gente. E aí muitos vão até clamar pelas montanhas, cair em cima deles. Por quê? Porque não haverá clamor em relação a Deus. Para que Deus possa te abençoar, que você tenha uma boa reflexão sobre esse assunto, sobre a justiça de Deus, que é o amor, a sua graça, mas também impera a sua ira para os desobedientes. Que Deus possa abençoar. Voltando a dizer, dê o seu like, ative o sininho para os próximos vídeos e comente aquilo que você achou interessante, aquilo que você achou que não ficou bem claro. A gente pode estar, lição seguinte, trazendo uma explicação também. É só falar nos comentários que a gente vai ler e vai estar trazendo para vocês. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, se o Senhor permitir.